capítulo 1, 21. Glória a Deus. Eu imagino, vamos botar um sonzinho de fundo aí, pastor Tiago. Eu imagino que a maioria dos cristãos ainda salvos, com o nome escrito no livro da vida no céu, se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação. Então eu creio que muitos cristãos não sabem o que significa o nome hebraico Jesus. Então vamos lá para Mateus capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte. Olha só, vamos começar no início, né? Jesus, o significado do nome do nosso Salvador. E dará luz, e a virgem dará luz a um filho, e chamará o seu nome de Jesus. Aqui na minha Bíblia tem com as 5 letras muito grande. Jesus significa porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas que maravilha, só o nosso amado, querido e adorado Jesus, entronizados entre os serafins e os querubins. Jesus amado. Eu vou repetir, Jesus, ponto e vírgula, significa porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Senhor, aqui está a tua palavra nessa noite, Senhor. O privilégio de conhecermos a verdade, Senhor. E em cima desta palavra, Senhor, nós vamos pregar, honrar o nome mais sublime de toda a criação, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nós já vimos o que significa Jesus lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos lá então para João 8,32. Vamos lá para João capítulo 8. Vai dando o seu like, vai se inscrevendo, vai para nós depois, né? Além de você ser sorteado, você vai ouvir a palavra, né? Dá o seu like, se inscreva no canal e vamos interagir aí. Se você precisa de oração, escreva aí para nós, manda um alô para nós aí. Então vamos lá para João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 32, um versículo conhecido nosso. João 8, 32 diz o seguinte: Jesus maior do que Abraão. Vamos lá para 30, um pouquinho mais acima. Jesus maior que Abraão. João 8:30, de 30 a 32. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus, né? Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora o 32, é aqui que está a palavra, o privilégio de conhecermos a verdade. Jesus dizendo aos seus discípulos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu, que maravilha, a palavra de Deus é doce como mel. Olha, Jesus falando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, o 33, somos descendentes de Abraão, e nunca, os judeus falando para Jesus, Jesus maior que Abraão. Respondeu-lhes Jesus:
Em verdade vos digo, vamos ver o 33. Responderam-lhe, somos os judeus, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O 35, João 8:35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Agora aqui está uma palavra poderosa, como toda a palavra de Deus é poderosíssima para destruir fortalezas. Se pois, João 8:36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu profetizo em nome de Jesus, que essa palavra vai achar guarida nos corações. Todos nós, a cada dia, precisamos de alguma libertação, Senhor, para a minha vida, para a minha casa, para a congregação que eu dirijo, para todos os irmãos, para todos que me assistem nessa noite. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sejam livres, livres na mente, livres no coração, livres no pensamento, livres, livres, livres. Glória a Deus. Vão agora lá, Jesus o libertador. Jesus o libertador. Vamos lá para João 4. Vamos recuar um pouquinho agora. João 4. João capítulo 4, versículo 25 e 26. O diálogo com a mulher pecadora no poço de Jacó. Aqui o diálogo de Jesus com essa mulher pecadora no poço de Jacó. Mas eu vou ler só o 25 e o 26. João capítulo 4, versículo 25 e 26. Diz o seguinte: a mulher disse, a mulher falou para Jesus. Eles conversaram muito ali no poço e ela nem sonhava quem era Jesus. Mas quando ele disse para ela, ele disse assim, vai, chama teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. Jesus para ela, verdadeiramente disseste a verdade, não tens marido, porque 5 maridos tu já tivesses e o que tem não é teu. Ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. E foi e chamou veio toda aquela pessoa da Samaria e disseram, olha mulher, agora não é porque tu disse, os nossos olhos veem que realmente Ele é o Cristo que havia de vir, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ah, maravilha. Então aqui, a mulher no poço de Jacó, naquele diálogo com Jesus, disse, João 4, 25, a mulher disse-lhe, eu sei, depois de toda a conversa que eles tiveram, não caía a ficha dela, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. A mulher dizendo para Jesus, e o próprio Cristo na frente dela. Eu sei, eu estou lendo João 4, 25. A mulher disse a Jesus, disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Ela sabia, ele vem, que se chama, vem. Quando ele vier, e Jesus escutando ela, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. O 26, Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo, sou Messias, sou Cristo. Meu, que impacto essa mulher deve ter, meu Deus. Para nós, eu resumi para entender o diálogo da mulher pecadora, da mulher samaritana pecadora no poço de Jacó com Jesus. Agora vamos lá para João capítulo 1, vamos voltar lá para o capítulo 1, João 1. João capítulo 1,
versículo 43. Oh, eu vou conseguir pregar bem essa palavra hoje. Que bênção, obrigado, Jesus. Olha aqui, nós estamos pregando nessa noite sobre o privilégio de conhecermos a verdade. Pôncio Pilatos disse para Jesus: mostra-me a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Ele diz em João 14, capítulo 14, versículo 6, para Tomé: eu sou o caminho, é o único caminho, eu sou a verdade e sou a vida, ninguém chega ao Pai senão através de mim. Tomé: Senhor, tu dizes que, como é que nós vamos saber o caminho? Nós sabemos como. Ele diz: eu sou o caminho. Ele disse para Pilatos: Pilatos, mostra-me a verdade. Ele diz: eu sou a verdade, Pilatos, eu sou a verdade. Então aqui, outro que também foi confrontado por Jesus, Felipe e Natanael. Natanael, aquele que conhecia toda a Torá, que conhecia todo o Velho Testamento, que era extremamente zeloso, cumpria toda a lei. Então aqui, o encontro de Natanael com Jesus, que foi um encontro também lindo, maravilhoso. O encontro de Natanael com Jesus. Então Felipe e Natanael, Felipe encontra ele debaixo da figueira. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia. Olha, no dia seguinte Jesus quis ir a Galileia. E achou a Felipe. E disse-lhe: segue-me. Eu estou lendo João capítulo 1, versículo 44 agora. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, dois irmãos de sangue. André e Pedro eram irmãos, pescadores, irmãos. André e Pedro. 45, estou lendo o capítulo, João, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 45. Felipe achou Natanael. Felipe achou Natanael e disse-lhe, eu estou lendo 45, João 1, 45. Havemos achado, é uma pergunta, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas? Jesus de Nazaré, filho de José. 46, João 1, 46. Disse Natanael, por que ele falou, por que Natanael falou isso? Porque ele conhecia a Torá, ele conhecia o Velho Testamento, ele conhecia e cumpria. Ele não só conhecia, mas também cumpria. Então aqui, queridos, disse-lhe Natanael, porque ele sabia que o Cristo não viria de Nazaré, viria de Belém da Judéia. Ele sabia, ele conhecia as profecias, ele conhecia o profeta Isaías, Isaías capítulo 9. Então olha aqui, querido, disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma pergunta. Natanael perguntou para Felipe: mas escuta, mas ele sabia, o Cristo virá, o profeta falou que o Cristo virá de Belém da Judéia, e tu, Belém Efrata, de ti sairá o Salvador, o Messias. Aí Natanael disse para Filipe: acaso de Nazaré virá alguma coisa boa? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vem e vê com os teus próprios olhos e tire tuas conclusões. Vem e vê. Nós estamos em dúvida, a gente não sabe, mas acaso o Cristo faria mais maravilhas do que esse aí tem feito? Filipe chamou Natanael e diz: vem e vê com os teus próprios olhos. João 1,47. Jesus viu Natanael vir
ter com ele e disse dele. Já pensou Jesus dizer algo assim para um de nós? Ou Daniel, o anjo chegou: ó Daniel, homem muito amado, meu, é tão maravilhoso isso. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus já de cara confrontou ele. E por quê? Porque Jesus estava num lado da montanha, Natanael e Filipe estavam do outro lado da montanha, e Natanael estava debaixo da figueira, de uma figueira. Aí Jesus disse assim, disse-lhe Filipe, tá, em quem não há dolo, disse Natanael: de onde me conheces tu? De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse para Natanael: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aí ele ficou assim, pasmo, como que esse homem poderia me ver, estando ele de um lado da montanha de rocha, e eu estando no outro lado da montanha? Como é que ele me viu debaixo da figueira? Olha a reação de Natanael. O 49, Natanael respondeu e disse-lhe, Natanael respondeu e disse para Jesus: Rabi. Reconheceu ele de cara que era um mestre. Rabi em hebraico significa mestre. Rabi. Afirmou, sem medo de errar, com fé no coração, com certeza: Rabi, tu és o Filho de Deus, o Messias que havia de vir para Israel. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Meu Deus, que nem aqueles samaritanos chegaram para a mulher e disseram: mulher, agora não é mais pelo que você diz, mas os nossos olhos veem que realmente Ele é o Cristo. Então, queridos, o 50, respondeu-lhe e disse-lhe Jesus: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Agora tu crê porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que estas verás, Natanael. João 51, disse-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus, o Filho do Homem. Por isso que ele venceu Satanás, com a mesma carne que nós, os mesmos ossos, o mesmo sangue, mas uma diferença: ele não teve um único pecado. Vamos conseguir entregar bem essa palavra nessa noite, bem na paz, né? Então, o encontro de Natanael, da mulher samaritana, agora aqui é outro exemplo idêntico. Os discípulos de Emaús que iam indo para Emaús, dois conversando, e Jesus, como um forasteiro, chegou ao lado deles e começou a escutar o que eles estavam conversando. Jesus, como um peregrino, né? Os discípulos de Emaús, vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá para Lucas, capítulo 24 de Lucas. Lucas capítulo 24 e o versículo 13. Olhem só, queridos, no Salmo 139, anota aí, Salmo 139, fala sobre a onisciência, onipresença e onipotência de Deus.
Davi disse assim: ainda quando nenhum dos meus dias existiam, tu já conhecia todos, Senhor. Isso é maravilhoso demais para mim. Estavam todos os meus dias escritos no teu livro antes que eu nascesse. Para Ciro, o persa, que levou Jerusalém, os hebreus de volta para Jerusalém, anos, agora não sei quantos anos, se 2 ou mais, não sei. Ciro, meu ungido, ele nem tinha vindo ao mundo, não conhecia, e o Senhor já chamava Ciro, meu ungido, chamando Ciro pelo nome, Dario o Medo e Ciro o persa. Então, queridos, aqui nós vamos ver que lindo esse diálogo. Lá para a mulher samaritana, ele disse: quando Cristo vier, o Messias, ele nos ensinará todas as coisas. Jesus disse assim: eu o sou, eu que falo contigo aqui na tua frente, eu sou o Cristo. Tremendo, né? Aqui mais ou menos aconteceu semelhante, como Natanael. Eu estou pregando essa noite o privilégio de conhecermos a verdade. A verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus liberta, nosso libertador. Então aqui, queridos, vamos ver aqui Lucas 24, 13. Então, depois de tudo que aconteceu, iam aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e Jesus chegou. João 24, 13, se tu quer me acompanhar. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Não sei quanto que é um estádio. 60 estádios, longe, né? Cujo nome era Emaús, caminho de Emaús, era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Hoje já é o 3º dia e nós achávamos que era ele que ia libertar Israel, nos libertar da escravidão do Império Romano, do jugo romano. 14, Lucas 24, 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. O 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si, eles iam falando ali: olha, você vê, estamos tristes, porque hoje é o 3º dia que ele morreu, né? Aí, ó. E aconteceu que, indo eles falando, estou lendo o 15 agora, Mateus 24, 15. Falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Um peregrino, em peregrinação. O Senhor, o próprio Jesus ressuscitado, ia caminhando com eles no caminho para Emaús. Ia com eles. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Isso acontece com todos nós. Quando nós entramos em alguma luta, alguma tribulação, nós ficamos assim cegos. Nós esquecemos de tudo que o Senhor já fez por nós. Olha aqui. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Isso aí, meus amados que me assistem nessa noite, acontece com todos nós. Quando vem uma luta, uma prova, uma enfermidade, algo extraordinário na nossa vida, nós ficamos em estado de choque. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas? Oh, falta 10 minutos.
Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus mesmo perguntando para eles: por que estáis tristes? O 18, respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Fez essas perguntas, você não sabe do que está acontecendo? E não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? O 19, e ele lhes respondeu: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos, que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje o terceiro dia, diz que essas coisas aconteceram. Ainda que também, olha só aqui, o 22, ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhe todas as escrituras, o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia passar. Jesus fez intenção que ia passar, né? Como quem ia passar. O 29, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Agora aqui que vem a bênção. Lucas 24, 30. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. Aí, o 31, abriram-se-lhes os olhos. Viu como demora a abrir os olhos? Então abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu deles. E disseram um para o outro: porventura, agora olha só, porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, porque Judas traiu, e os que estavam com eles, os quais diziam: verdadeiramente ressuscitou o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles fora conhecido a partir do pão. Senhor, obrigado, Senhor, porque eu consegui entregar a tua palavra nessa noite. Eu te agradeço, Senhor. Oh, Jesus. Eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá de conhecermos a verdade, Senhor. O privilégio de nós conhecer a verdade, Senhor.